Fala galera, mais um vídeo aqui e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da intolerância, né? Sobre essa questão da a pouca aceitação do evangelho, a pouca aceitação do cristão dentro da sociedade em si. E assim, hoje trouxe aqui alguns exemplos e alguns clássicos ocorrências de preconceitos, clássicas ocorrências de preconceito que a gente tem visto na sociedade hoje em dia. E eu trouxe aqui primeiramente o motivo. Por que que isso tem acontecido? Por que que a intolerância ou preconceito, seja religiosamente falando, seja socialmente falando, tem crescido tanto, né? A gente estamos passando, né, no momento por uma espécie de reforma cultural. E essa é a nova reforma cultural que nós estamos vivendo. Ela não aceita, né, não aceita o que é certo, não aceita a verdade, e a gente tem vivido um momento em que as pessoas querem fazer o que elas acham melhor e o que elas querem para elas é o que tem que ser para todo mundo. Nós temos vivido uma reforma cultural que não favorece o evangelho, que não favorece a verdade, que não favorece o amor, né? Essa é a realidade que nós vivemos. E uma das características dessas novas reformas culturais que trazem um grande prejuízo para o evangelho que nós temos hoje em dia é, por exemplo, a demonização das crenças, das religiões, né? Vemos um grande preconceito com as religiões, sejam quais forem elas, a gente tem muito isso. Popularização do que é errado, popularização do erro, do pecado, né? A banalização do erro, sabe, em todos os locais, seja na igreja, né? A gente tem visto isso dentro da igreja, banalização do erro, na escola, no trabalho, na rua, né? Você vê pessoas tratando o erro, tratando o pecado como se fosse algo totalmente normal. E isso é decepcionante, isso é realmente revoltante. Mas é uma realidade que nós temos que aceitar, que nós estamos vivendo. Todos esses motivos e alguns outros fazem com que o mundo em que nós vivemos não seja propício à propagação do evangelho, propício à pregação do evangelho, propício à florescência do amor, sabe? E é por isso que nós estamos vivendo um momento tão degradante na sociedade, de forma social, de forma psicológica, de forma religiosa falando. E a partir dessa análise, a gente já consegue notar o porquê. Por que que a gente não consegue mais falar sobre amor? Porque o amor tem se tornado algo totalmente escasso. Por que que a gente não consegue mais falar sobre religião, sobre servir a Deus, sobre fazer a vontade do Pai? Porque fazer a vontade do Pai tem se tornado algo normal entre nós. Porque fazer a vontade de Deus tem se tornado algo normal entre nós. E é justamente por isso que fica difícil a gente poder falar sobre Deus, a gente expressar o que a gente pensa sobre a palavra, a gente levar a palavra a quem precisa. É por isso que se torna difícil. Porque muitas das vezes, onde nós queremos falar sobre o amor de Deus, nós somos rejeitados. Onde nós queremos falar sobre a palavra de Deus, nós somos rejeitados. Quando nós manifestamos as nossas atitudes, quando as nossas atitudes manifestam a glória de Deus, nós somos excluídos, nós somos desrespeitados. E a partir dessas análises que a gente fez, a gente percebe que o pecado ele tem se tornado algo padrão da sociedade hoje em dia. É por isso que é difícil a gente ser certo, é por isso que é difícil a gente fazer a vontade de Deus. Porque pecar, errar, tem se tornado algo totalmente padrão, algo totalmente normal. Portanto, quem não segue esses padrões impostos pela sociedade de que o erro é algo totalmente normal, tende a quê? Tende a ser alvo de piadas, tende a ser alvo de críticas. E com esses dados, com essa aceitação da realidade que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a Bíblia e vermos se isso é normal acontecer, se isso já havia acontecido. Mas nós percebemos, olhando para a Bíblia, a gente já percebe que isso já havia acontecido anteriormente. Que isso é algo totalmente normal dentro da carreira do cristão. Quando a gente observa, por exemplo, a história de Daniel, que era um homem que por andar na íntima e na perfeita vontade de Deus, por andar dentro da palavra, por fazer a vontade de Deus, ele foi invejado, ele despertou inveja no coração das pessoas à sua volta, despertou ódio no coração das pessoas à sua volta. Temos o exemplo também de José, que despertou também o ódio no coração dos seus irmãos, a inveja no coração dos seus irmãos, né?
E muitas das vezes nós queremos despertar um sentimento de aceitação das pessoas, nós queremos que as pessoas olhem e falem assim, nossa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu também quero ser assim, eu também quero servir esse Deus. Mas na verdade as pessoas olham pra gente e olham com um sentimento de raiva, olham com um sentimento de ódio, quando na verdade eles deveriam se espelhar, deveriam falar assim, nossa, como essa pessoa tem uma energia positiva, como essa pessoa é legal, eu quero servir esse Deus também, eu quero ter essa alegria também. E é isso que as pessoas deveriam pensar a respeito do cristianismo, a respeito da verdade, a respeito da bondade. Mas não, isso tem sido totalmente o contrário, né? O sentimento tem sido contrário a isso. Em vez de se espelharem, eles invejam as pessoas que fazem a vontade de Deus, que fazem o que é certo, né? Isso foi previsto pelo próprio Jesus Cristo, né? Quando ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, o pecado ele tem crescido cada vez mais, ele tem se tornado cada vez mais comum. E é justamente por isso que a gente não vê, né, o amor mais, o amor pela palavra, o amor pelo evangelho, o amor pela família, o amor por todos à sua volta. Você vê, o que você mais vê é o ódio. Então, não é propício para o crescimento do evangelho onde só há ódio. Não é propício para o crescimento do evangelho onde só há pecado. É justamente por isso que tem que se tornar algo tão difícil ser um cristão no mundo de hoje em dia. Essas dificuldades que nos atingem, essas pessoas que vêm para nos acusar, são nada mais nada menos do que o cumprimento do evangelho. E se nós quisermos realmente servir a Deus de todo o nosso coração, nós teremos que abandonar todas essas pessoas que nos afastam de Deus. Nós teremos que ignorar todas essas pessoas que nos acusam de coisas que não fizemos, que nos atacam, e é sempre dessa forma. E o próprio Jesus deixou essa missão para nós, quando ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, deixar o pecado, deixar a mácula, deixar tudo que é ruim para trás, deixar a mentira, tudo que nos afasta de Deus para trás e entrarmos com ele para uma vida nova. Pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a nossa cruz é estarmos sempre em constância, sempre buscando cada vez mais e mais e mais, porque para nos mantermos firmes, temos que ter constância na busca, constância e interesse em fazer a vontade de Deus, em fugir do pecado, em fugir da mentira, e é assim que nós vencemos. Viver uma vida com Deus é assinar um decreto de que vão te acusar, te julgar, te criticar, tentar te destruir, menosprezar, sabe? Tudo de coisa ruim vão tentar fazer contra você. Mas todas essas coisas são só porque você é diferente da maioria. E é justamente isso que te torna especial. É justamente isso que te torna digno do reino de Deus. Fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Falar a verdade. Fugir do erro. Às vezes você faz uma atitude e todo mundo, uau, que incrível, e você pensa que você está por cima. Mas a verdadeira atitude que nos torna diferente dos outros é aquela que ninguém percebe. A verdadeira atitude que nos torna diferente da maioria é aquela que as pessoas desprezam. Essa é a realidade que nós vivemos. Quando você faz o que é certo, você é desprezado. Quando você faz o que é errado, você é glorificado. Então não confunda aplausos, tá bom? Porque aplausos podem ser enganadores. Não confunda o alvoroço, não confunda todo tipo de exaltação, porque isso é passageiro. A verdadeira glória que nos espera não está aqui nessa terra, não vai vir do homem, não vai vir do chão, vem direto do céu, vem direto de Deus. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas adversidades, você vai poder passar por isso com consciência. Consciência de que você está passando por um momento difícil porque você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus está sendo cumprida. Deus está sendo glorificado através da sua vida, através das suas atitudes. E quem faz a vontade de Deus, naturalmente incomoda o inimigo. Eu já disse isso anteriormente e continuo afirmando isto. Quem faz a vontade de Deus, ele incomoda o inimigo. É justamente isso que nós temos que viver e isso que nós temos que espelhar. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma das tristes realidades que nós estamos vivendo.
A realidade em que o pecado tem se tornado algo normal, o erro tem se tornado algo normal. Mães abandonando seus filhos, casais se traindo, irmãos lutando entre si, pais assassinando seus filhos. É isso que nós temos isso na atualidade. E a questão é como nós sobreviveremos a um mundo onde matar tem se tornado algo tão comum. Como nós vamos sobreviver a um mundo em que mentir para o nosso companheiro, para a nossa companheira, tem se tornado algo comum? Olhar no olho da pessoa de quem você ama e usar de falsidade com ela. É uma triste realidade. Uma triste realidade que nós vemos todos os dias à nossa volta. Pessoas se humilhando em troca de aceitação. Pessoas se humilhando em troca de views, em troca de likes. É uma triste realidade que nós estamos vivendo, mas que nós temos que ter consciência de que, se não estamos fazendo essas coisas, é porque estamos mais perto de Deus. Se não estamos relacionados a esse tipo de coisa, é porque estamos mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você fica, mais essas coisas se tornam estranhas para você. Mais essas coisas se tornam anormais para você. Quanto mais perto de Deus você está, mais a mentira vai se tornando igual anormal para você. Mais a mentira vai se tornando algo vergonhoso para você. Quando você está perto de Deus, a traição se torna algo nojento para você. A prostituição se torna algo nojento para você. Quando nós nos aproximamos de Deus, o pecado se afasta de nós. A palavra de Deus diz que Deus estava querendo se comunicar com Israel, mas havia algo que impedia. O que é que impedia que Deus se comunicasse com o seu povo? Se comunicasse com os seus profetas? O pecado. A palavra de Deus diz, Deus falando assim, olha, meus ouvidos não estão tampados. A minha boca não está fechada. Mas existe algo que faz divisão entre vocês e mim. E é o pecado. O pecado é o que nos faz com que nós nos afastamos de Deus. E muitas das vezes são coisas mínimas que nós pensamos que não. Isso não faz mal, isso não vai dar nada. Mas é justamente essas coisas tão simples que nós menosprezamos, que é justamente o que nos afasta de Deus. E eu quero reafirmar mais uma vez esse vídeo. Falei isso em um vídeo anterior e quero reafirmar mais uma vez que não existe tamanho de pecado. Então assim, o mínimo errinho que você comete já começa a te afastar de Deus. O primeiro erro que você comete, o Espírito Santo já começa a se afastar de você. E você comete outro erro, ele vai se afastando, se afastando, se afastando. E daqui a pouco você já não tem nem mais consciência do que é certo e nem do que é errado. E é aí que você percebe que você não está mais com Deus. É aí que você percebe que você tem que tomar uma decisão e entrar para uma nova vida. Buscar uma reconciliação. Mas não deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Não deixe. Não experimente o que está lá fora primeiro para depois vir até os pés de Cristo e dizer, Deus me perdoa. Não. Aproveite o agora. Porque nem o ladrão, nem o diabo, nem ninguém, nem os anjos, ninguém sabe a vinda do Filho do Homem. Porque a palavra de Deus diz que a vinda dele vai ser como um ladrão que assalta de noite. Nós não sabemos quando e como ele virá, mas nós sabemos que ele virá. E nós temos que estar vigilantes à espera dele. E é difícil, é realmente difícil viver um mundo em que, estar vigilante é algo, muitas das vezes, motivo de vergonha para alguns. Estar vigilante é muitas das vezes motivo de desonra para alguns. Mas não. Para nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a palavra de Deus, servir a Deus em espírito e verdade, fazer a vontade dele é motivo de honra. E se para o mundo é algo vergonhoso, vestir do jeito que eu me visto, falar do jeito que eu falo, viver a vida que eu vivo, eu prefiro ser motivo de vergonha para o mundo do que ser motivo de vergonha para Deus. E a palavra de Deus diz que naquele dia, aquele que se envergonhar do Senhor aqui na terra, ele também se envergonhará de você lá no céu.
Então que nós íamos ter sinceridade, que nós íamos ter amor, que nós íamos ter coragem e consciência do que nós vivemos, do que nós pregamos, da realidade que estamos enfrentando. Mas que nós saibamos que Deus sempre estará conosco, sempre nos guiando e nos mostrando o que devemos mudar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui um pouquinho mais da realidade dos cristãos, um pouquinho mais da realidade que nós estamos vivendo. Eu espero que eu possa fazer mais vídeos como esse, nos conscientizando a respeito da realidade que estamos vivendo e do que é o fim dos tempos, que está descrito lá em Apocalipse. Espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.